Pessoal, bom dia a todos. A nossa sessão hoje vai discutir a cardiotoxicidade, especialmente em pacientes com leucemia mieloide aguda, mas é um tema que sempre está aí permeando nossas decisões, né? Não só na mieloide aguda, mas também em outras doenças hematológicas, tais como a doença linfoproliferativa. E a Lindiane vai apresentar um estudo de corte para a gente. Por favor, Lindiane. Bom dia, como o doutor Fernando já apresentou, me chamo Indiana, eu sou residente do primeiro ano de hematologia e hemoterapia pelo Hospital Universitário Walter Candídio, e hoje a sessão ela traz um artigo que tem como título Cardiotoxicidade em pacientes com leucemia mieloide aguda após quimioterapia com antraciclina, um estudo de corte pareado de base populacional. Mas antes da gente entrar no artigo propriamente dito, a gente vai comentar um pouco, entender um pouco sobre a cardiotoxicidade relacionada à antraciclina. A gente sabe que o tratamento da leucemia mieloide aguda em pacientes saudáveis, ela depende de uma base quimioterápica baseada em citarabina e antraciclina, mais comumente, geralmente da rubicina ou idarubicina, com o objetivo da gente ter uma remissão completa. No entanto, existe em si uma preocupação quanto ao efeito cardiotóxico considerável dessa medicação e que podem causar uma disfunção cardíaca subclínica e evoluir para uma doença cardíaca sintomática. As antraciclinas, elas têm sido associadas à cardiotoxicidade de uma maneira cumulativa dependente da dose. Em alguns estudos, eles falam numa dose de 400 a 700 miligramas metro quadrado em adultos e acima de 300 miligramas metro quadrado em crianças. No entanto, nos estudos atuais, já se observa que essa disfunção cardíaca subclínica ela pode acontecer em dosagens até menores. Em quem também vai haver influência o método de administração, se vai ser uma infusão em bolos, uma administração contínua, sendo em bolos o maior risco, e também fatores relacionados ao próprio perfil do paciente, que aí pode atuar como, em alguns estudos eles mostram como fatores de risco, em outros como fatores de confusão, e esses fatores principalmente relacionado à idade, né, uma idade avançada, a questão da realização de uma radioterapia concomitante ou prévia à terapia, e a questão dos fatores de risco cardiovascular preexistentes, como hipertensão, obesidade, diabetes, doença coronariana, etc. Né? Quanto à fisiopatologia, para a gente entender um pouco, ela vai se basear em quatro mecanismos principais. O primeiro mecanismo, ele está relacionado à formação de radicais livres de oxigênio e o estresse oxidativo. E como é que isso vai se dar, né? Antraciclina, ela vai se intercalar no DNA e ela vai interagir com a enzima topoisomerase 2-beta nas células miocárdicas. Essa interação, ela vai gerar radicais livres de oxigênio e radicais de hidroxila, que são altamente reativos. O coração, ele é mais vulnerável a essas espécies reativas de oxigênio, porque eles têm poucas defesas antioxidantes. E como resultado, isso vai gerar um dano oxidativo às membranas, mitocôndrias, proteínas e próprio DNA nas células cardíacas, gerando a necrose e apoptose dos miócitos, uma disfunção contrátil e uma dilatação ventricular. O segundo mecanismo que isso se baseia é que a antraciclina ela vai se acumular nas mitocôndrias. Isso impede a fosforilação oxidativa, reduzindo a produção de ATP. Isso vai fazer com que haja um aumento do cálcio intracelular e um desequilíbrio energético, levando a uma redução da produção do ATP. Esse dano ele vai ser, isso justifica esse segundo mecanismo, a irreversibilidade, porque ele está lá como se fosse o dano se perpetuando na mitocôndria, e também explica a miocardiopatia dilatada tardia, mesmo quando termina o tratamento. O terceiro mecanismo seria a inibição da topoisomerase 2-beta, porque na realidade a antraciclina ela atua sobre a topoisomerase 2-alfa, incluindo a apoptose tumoral. Então, nas células tumorais, ela vai agir sobre a topoisomerase 2-alfa e vai induzir a apoptose. Mas nos cardiomiócitos, a gente tem uma isomorfa, que é a topoisomerase 2-beta, e ele vai inibir essa topoisomerase
gerando uma quebra no DNA tripla fita, alterações na expressão gênica mitocondrial e ativações de vias pró-apoptóticas. Esse é considerado o mecanismo mais específico da cardiopatia induzida por antraciclina, porque vai ter uma apoptose em cascata, somado com o quarto mecanismo, que esse dano ele vai ser cumulativo, ele vai ser acumulativo e progressivo, gerando um ciclo de necrose e apoptose. Quanto à classificação, né, existem, na verdade, é uma classificação mais antiga, mas só para a gente entender um pouco, ele diferencia em três categorias: a cardiotoxicidade aguda, a cardiotoxicidade crônica de início precoce e a cardiotoxicidade crônica de início tardio. A cardiotoxicidade aguda, ela ocorre em apenas 1% dos pacientes e ela vai se manifestar dentro dos 14 dias de tratamento. Geralmente, ela é caracterizada por uma arritmia supraventricular, pode ter alterações ali no eletro, uma disfunção transitória do ventrículo esquerdo. Geralmente, nessa fase, essas alterações elas são reversíveis, mas não tem como a gente prever em que parte dos pacientes eles evoluem para uma cardiotoxicidade crônica. A gente não tem uma abordagem para avisar essa progressão, né? A cardiotoxicidade crônica de início precoce, ela é o tipo mais comum da cardiotoxicidade. Ela geralmente vai se manifestar no primeiro ano, após o término da terapia contra a ciclina, e ela se demonstra como uma cardiomiopatia dilatada hipocinética, uma evolução progressiva para um IC. Essas alterações elas vão gerar uma IC sintomática em cerca de 5% dos pacientes. Já a cardiotoxicidade crônica de início tardio, ela é uma cardiotoxicidade tipicamente reversível, ela pode ocorrer anos ou décadas após a terapia contra a ciclina, e essa toxicidade, ela é resultado tanto da evolução da cardiotoxicidade de início precoce, quanto a soma com a lesão cardíaca sobreposta. Isso vai se manifestar como uma cardiomiopatia. É aquela questão que lá na fisiopatologia eu falei, da questão da mitocôndria, né? Esse estresse oxidativo vai estar lá na mitocôndria. E essas alterações, elas vão gerar uma diminuição irreversível da fração de ejeção do ventrículo esquerdo em aproximadamente 26% dos pacientes e uma insuficiência sintomática em mais de 7% dos pacientes. No entanto, a relevância clínica dessa manifestação é atualmente incerta, porque os estudos, a maior parte dos estudos da cardiotoxicidade estão na população pediátrica e, na verdade, quando a gente vê na população adulta, a gente vê que isso é um fenômeno contínuo. Ela vai começar no nível da célula miocárdica, vai passar por um declínio funcional progressivo, e isso vai gerar uma insuficiência cardíaca evidente progressivamente. Então, ela acontece a partir do primeiro contato, da primeira exposição, tendo em vista que, a partir dessa primeira exposição, há uma liberação de troponina após a administração da antraciclina, e a apresentação clínica ela pode ocorrer até anos depois desse dano inicial. Então, se a gente for pegar como aquelas categorias, passando como se o diagnóstico fosse demorar anos, quando a gente considera os sintomas, né, que é a cardiotoxicidade tardia, quando a gente vai considerar a fração de ejeção, pode levar meses, e aí a gente pensa na precoce, e quando a gente leva para os biomarcadores, como a troponina, que é aquele dano na própria célula, a gente tem uma identificação aí da cardiotoxicidade aguda. Então, na verdade, o que a gente não está vendo não são três doenças distintas, tipo a aguda, a precoce, a crônica de precoce e a crônica de início tardio. A gente está vendo estágios evolutivos da mesma doença, em que elas vão ocorrendo de uma forma progressiva, e a diferença está no momento que a gente flagra isso, né? Se é por sintomas, se é por alteração da fração de ejeção, se é pela dosagem dos biomarcadores. Essa outra tabela, ela é uma classificação da cardiotoxicidade relacionada à terapia do câncer, e ela vai ser baseada principalmente na fração da ejeção do ventrículo, no strain global e nos biomarcadores. E ele vai ser usado para identificar a gravidade, decidir intervenções e a gente guiar como que vai ser o nosso segmento, pensando-se no futuro do paciente, né,
no segmento dentro da cardio-oncologia. E aí, essa tabelinha, é essa que traz, né, a diretriz, ele vai diferenciar em duas categorias principais, que são os pacientes sintomáticos, que é aquele paciente que tem realmente os sintomas de IC, e vai dividir no grau de gravidade, né? Se ele é muito grave, ele necessita de suporte inotrópico, suporte circulatório, até transplante cardíaco. Se ele é severo, né? Que necessita de uma hospitalização por insuficiência cardíaca. Se ele é moderado, que é um dos pacientes que necessitam de ajuste da terapia de IC e uma intensificação ambulatorial de diurético terapia. E leve, quando eu tenho sintomas leves de IC, mas eu não tenho necessidade de aumentar essa terapia para IC. Esse é mais tranquilo da gente entender, mas a gente tem a outra categoria, que são os pacientes que são assintomáticos. O que são esses pacientes? Eles não apresentam nenhum sintoma relacionado, mas eles têm alterações em exames de imagem ou de biomarcadores. E aí ele vai classificar como grave quando eu tenho uma nova redução da fração de ejeção abaixo de 40%, moderado quando eu tenho uma redução maior que 10 pontos, e ele fica ali naquela faixa de 40 a 49, ou então uma nova redução em 10 pontos, mas ainda mantendo essa fração de ejeção entre 40 e 49, associada a um novo declínio no strain global, maior que 15% em relação ao basal, ou um aumento dos biomarcadores cardíacos. E ele vai ser leve quando essa fração de ejeção está maior ou igual a 50%, mas eu tenho um declínio relativo no strain global maior ou igual a 15% e ou uma elevação dos biomarcadores cardíacos, que aí pode ser troponina, o BNP, interferon-BNP. Mas como é que a gente vai definir isso? Quando a gente vai revisar na literatura essas definições de cardiotoxicidade relacionada à trafficina, existem inúmeras definições, né? Eu tentei dar uma enxugada nessa definição, né? Que, na verdade, ele vai usar vários parâmetros. Ele vai incluir questão de sintoma, ele vai incluir as dosagens de fração de ejeção, né? A porcentagem da fração de ejeção, os aumentos dos biomarcadores, como que vai se comportar na parte da imagem. Então, assim, a disfunção cardíaca relacionada ao tratamento do câncer, ele é dito quando a gente tem uma queda na fração de ejeção maior que 10 pontos percentuais, para um valor de fração de ejeção menor do que 50%, ou eu tenho uma queda maior do que 20%, 20 pontos na fração de ejeção. Mas a toxicidade miocárdica relacionada ao tratamento precoce do câncer, ele pode ser dado como um aumento dos níveis de troponina, ou uma queda do strain, dita como uma queda absoluta maior ou igual a 5%, ou uma queda relativa maior ou igual a 12%. Aqui, nesse ponto de corte, também há uma diferença nas literaturas. Em alguns lugares falam 12%, em outros lugares falam 15%. Quando eu não tenho uma toxicidade miocárdica evidente. Então, a toxicidade, essa toxicidade miocárdica, ela prevê o início dos sintomas. Então, tudo que for de sintomas, anormalidade de função cardíaca e imagem e aumento de biomarcador, a gente deve considerar como uma disfunção cardíaca relacionada ao tratamento com câncer. Mas aí vamos adentrar no nosso artigo, né? O nosso artigo, ele traz como objetivo avaliar o risco de doenças cardiovasculares, principalmente IC, né? Em pacientes adultos que foram tratados com trafequina, em pacientes adultos com leucemia mieloide que foram tratados com trafequina, comparando com a população geral. Então, como é que foi feito o estudo, né? Ele é uma coorte pareada e foi baseado na população da Dinamarca. Foram coletados a partir de dados nacionais da Dinamarca e eles foram comparados, os pacientes com anemia, eles foram comparados a indivíduos da população geral. E eles foram pareados por idade, sexo e o índice de multimorbidade. E aí a gente chegou-se nos grupos. Os pacientes, um grupo foram os pacientes com anemia, que foram tirados, né, dos registros que tinham, do Registro Nacional da Dinamarca, pacientes com leucemia mieloide aguda, e foram incluídos todos aqueles pacientes que tiveram diagnóstico entre 2000 e 2020, que tinham a faixa etária entre 18 e 70 anos, e que tinham se exposto, né, a um tratamento de primeira linha, com quimioterapia intensiva, que tinham cafeína, sem histórico de doença hematológica prévia, sem histórico de radioterapia ou quimioterapia prévia.
E aí foram excluídos pacientes que tinham leucemia promielocítica aguda ou que tinham doença cardiovascular pré-existente. E aí, para cada indivíduo que com leucemia mieloide aguda, foram comparados 5 indivíduos da população geral. E esses indivíduos da população geral, eles foram identificados aqueles que não tinham leucemia e que não tinham doença cardiovascular prévia. Isso foi baseado principalmente no registro civil da Dinamarca e também nos registros de prescrições, porque eles precisavam ver nos estudos como que eles iam comparar esses dois grupos. Então, os eventos que foram estudados foram a IC congestiva, a insuficiência cardíaca congestiva, e aí eles viram por meio do registro lá de prescrição médica os pacientes que passavam por consultas e que eram diagnosticados por código CID-10, que era dito como falência ou cardiomiopatia, e as doenças cardiovasculares não IC, que aí incluía doença isquêmica do coração, valvulopatias, arritmias, parada cardíaca, etc. O follow-up, ele se deu em tempo desde a data índice até o evento cardiovascular, imigração, morte por qualquer outra causa, o término do acompanhamento. Ele durou em média de 11,8 a 12,8 anos. E aí, como resultado, o que a gente observa? No geral, a prevalência de comorbidades foi semelhante entre os pacientes com LMA e os comparadores pareados. Mas a gente vê que a sobrevida global foi significativamente menor nos pacientes com LMA, quando a gente vê que em 5 anos, essa sobrevida nos pacientes com LMA foi de 42,8%, em comparação com 96,1% dos comparadores pareados. Do total de 76 pacientes com leucemia mieloide e 235 comparadores, eles desenvolveram insuficiência cardíaca congestiva durante o acompanhamento, e as razões de risco mostraram um risco elevado de ser, principalmente nos pacientes com anemia, quando eu comparo com os comparadores, mas o que chama mais atenção é que esse risco foi mais alto 3 meses após o início do tratamento, com um declínio progressivo a partir do terceiro ano e em queda gradual após 15 anos. Isso também se repete nos eventos de doença cardiovascular não IC, em que, da mesma forma, a gente tem um pico aos 3 meses de tratamento e um declínio a partir do terceiro ano, com uma queda gradual com 15 anos. E aí, quando a gente fala em incidência cumulativa de IC, ela foi maior nos pacientes também com anemia, em comparação aos comparadores, ao longo do tratamento. E essa diferença ela foi muito mais marcada no primeiro ano após o início do tratamento, com uma incidência cumulativa de 1,5% para pacientes com anemia e 0,2% para os comparadores correspondentes. A incidência cumulativa, quando a gente adentra as incidências cumulativas não IC, a gente observa também esse aumento no primeiro ano, mas ela chega a convergir aqui no ponto dos 9 e 10 anos de acompanhamento. Então, teve uma incidência cumulativa de 4,1% para os pacientes com anemia e 0,8% para os comparadores pareados. Então, aqui chama um pouquinho de atenção, porque quando a gente observa também aquele padrão de piora nos primeiros anos de tratamento, mas a gente nota uma progressão desses eventos de IC não cardiovascular. O risco elevado de doença cardiovascular não IC observado nos primeiros anos foi causado por maior taxa de incidência em parada cardíaca, arritmias e doenças da válvula cardíaca. Entre os pacientes com LMA, os fatores de risco para o desenvolvimento de IC e doença cardiovascular não IC foram principalmente idade e sexo masculino. E aqui a gente observa um ponto importante, a questão dos fatores de risco cardiovascular, o status do desempenho, o ECOG, as comorbidades, eles não entraram como fatores de risco associados a IC ou doença cardiovascular não IC. E o que é que a gente pode concluir, né, disso? O aumento do risco em pacientes com anemia foi muito mais pronunciado no primeiro ano após o início do tratamento, e ele diminui gradualmente ao longo do tempo, embora o risco de IC ele tenha permanecido elevado por todo o acompanhamento.
Para pacientes com anemia, o aumento da idade e o sexo masculino foram associados ao maior risco de desenvolver IC e doença cardiovascular não IC. Os fatores de risco cardiovascular não foram associados a IC ou doença cardiovascular não IC em pacientes com anemia. Isso chama a atenção quando a gente compara com outros estudos, né? O artigo ele traz uma comparação com o estudo de Boluta, que esse estudo ele vai examinar a incidência cumulativa dos eventos cardíacos, incluindo doença cardíaca isquêmica, IC, arritmias, e ele observou que dos 285 pacientes com anemia tratados com QT intensiva, 1,9% e 42,5% apresentaram um evento cardíaco fatal e não fatal, respectivamente. Isso se mostrou dentro dos primeiros 6 meses após a terapia. No estudo, há uma incidência cumulativa de uma IC e uma doença cardiovascular, sendo que a comparação entre esses dois estudos é um pouco frustra, porque eles usam definições diferentes de cardiotoxicidade relacionada à terapia com câncer e também há diferenças basais nas seleções dos indivíduos estudados. Observamos também o maior risco de doença cardiovascular no primeiro ano após o início do tratamento, indicando que ele vai ser maior durante o tratamento para LMA e nos meses subsequentes. Isso foi obtido resultado semelhante com o estudo de Boluta, em que ele mostra que 97 de 120 eventos cardíacos, eles ocorreram durante o primeiro ano de tratamento. E aqui a gente levanta uma discussão que talvez isso não esteja relacionado somente à terapia com trafequina. Existem outras complicações que podem gerar diferentes tipos de falências de órgãos que podem contribuir para o desenvolvimento de uma doença cardiovascular. Por exemplo, o paciente tem fatores externos como sepse, efeitos cardiotóxicos e outras medicações que são usadas no suporte. O risco de doença cardiovascular por IC, tanto por IC quanto por doença cardiovascular não IC, ela permaneceu elevado em comparação aos comparadores pareados por vários anos. No entanto, quando a gente volta para aquele gráfico, esse gráfico da doença cardiovascular não IC, ele converge com a população geral após aproximadamente 10 anos e chega a ser normalizado por comparadores. Isso é porque o que é que está se acontecendo? A gente tem mais sobreviventes ao câncer, né? E a gente vê que tem esses indivíduos que eles sobrevivem ao câncer, eles vão ser mais jovens, vão apresentar menos comorbidades, eles tinham um quadro de citogenético, um score de desempenho mais favorável, e isso vai se equiparar. Então, o que a gente observa? Ele foi exposto ao risco, ele entrou nessa linha de risco até um certo tempo, mas quando ele sobrevive, esse fator de desenvolvimento de risco cardiovascular não IC, ele se equipara à população geral, e é isso que a gente tem que estar atento. Curiosamente, também no estudo, a gente observou que existiam-se mais, o fator de risco era mais relacionado ao sexo masculino, e aqui a gente chama a atenção para a questão que tem o efeito protetor dos hormônios sexuais, mas quando chega na idade pós-menopausa, esses fatores se equiparam. E a gente chama principalmente a atenção a questão das comorbidades, dos efeitos, como se fosse dos fatores de risco para IC, que não afetaram no estudo, eles não trouxeram como fatores de risco para a teoria da cardiotoxicidade. O que o artigo traz é que a maioria dos estudos que saíram, eles são de populações pediátricas, eles tiveram tempo de acompanhamento curto, e aí eles não conseguem afirmar se esses fatores de risco relacionados a IC, eles estavam ali como um fator de confusão ou se realmente eles aumentariam a cardiotoxicidade. Fora isso, também tem a questão da variação da definição. Então, alguns, eles notam que a fração de ejeção está alterada e eles acabam superestimando esse risco.
Então, o que é que se torna importante? A gente tem em mente que a detecção precoce da lesão cardíaca e o início imediato do tratamento, eles recuperam a fração de ejeção, pelo menos que parcialmente, em 82% dos pacientes, e eles vão diminuir o risco de eventos cardíacos adversos. A prevenção ela pode se dar por meio de medicamentos cardioprotetores, como o dexarosano e a estatina. E ele mostra resultados promissores, apesar de que a gente não tem estudos em pacientes adultos com LMA. Então, aqui eu trouxe mais ou menos as recomendações, o que é que fala na literatura sobre como a gente deve proceder, né? Para tratamento, a uma terapia com trafiquina, a gente tem que fazer uma anamnese detalhada, um exame físico, e a gente vai atrás, principalmente, da gente estratificar esse risco. A gente pode lançar a mão de algumas ferramentas, como o HFA e COS. Essa ferramenta, ela traz em consideração vários fatores, como fatores clínicos, laboratoriais e relacionados à terapia, sendo os principais itens avaliados a história cardiovascular prévia do paciente, se ele tem síndrome do QT longo, se ele tem C, valvulopatia, os fatores de risco cardiovasculares, hipertensão, diabetes, os exames basais do paciente, então a gente tem que ter um exame basal do paciente, um eco para ver a fração de ejeção, o estresse, troponina, o BNP. A idade, maior ou igual a 60 anos, ele vai ser um fator de risco importante, ele aumenta já o risco dessa calculadora. A exposição prévia a drogas cardiotóxicas ou radioterapia e o esquema atual. E aqui a gente chama a atenção que na QT com capiclina, ela vai ser extremamente relevante a gente saber a dose cumulativa da doxorubicina. Então, doses a partir maior ou igual a 250 miligramas por metro quadrado da doxorubicina ou equivalente, eles já vão ser considerados de maior risco. E aqui eu trouxe uma tabelinha comparando no tracíclico com as doses equivalentes de risco, né? Aqui embaixo, a gente vê a questão das recomendações para exposição, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Essa bolinha aqui mais escura, o azul mais escuro, está representando os pacientes de muito alto risco. Isso que a gente fez a partir daquela ferramenta da estratificação. Então, para todos os pacientes de muito alto risco, eu vou ter que ter um eco, eu vou ter que ter uma troponina e eu vou ter que ter um BNP ou um proBNP basal daquele paciente. Nos pacientes de moderado e de alto risco, eu sempre vou ter que ter um eco, né? E vai ser extremamente recomendado, fortemente indicado, a realização de um BNP e de uma troponina. Então, quais vão ser nossas estratégias preventivas? Resumidamente, para todos os pacientes, eu tenho que ter um controle intensivo dos fatores de risco cardiovascular, incluindo aquelas que a gente já conhece, hipertensão, diabetes. A gente vai evitar associações cardiotóxicas desnecessárias e a gente vai fazer uma monitorização seriada com eco e biomarcadores. Se o paciente tiver um risco moderado, eu já tenho que considerar o início de um IECA ou BRA ou um beta-bloqueador profilático. E essa indicação é a parte 2A, né? A partir do moderado risco. Se o paciente é de alto ou de muito alto risco, eu tenho opções farmacológicas adicionais. Por exemplo, o dexarosano. É tipo como se fizesse um preparo dessa terapia, o dexarosano. Ele é um calante do ferro, porque quando a gente vê lá na fisiopatologia, as espécies reativas de oxigênio, elas também vão interagir com ferro, isso vai gerar uma ferropoptose, então ele vai bloquear esse mecanismo. A gente tem também a opção de usar as formulações da antraciclina lipossomal em vez da convencional, se disponível. E a gente pode considerar também o início de estatina. A gente também pode ver relacionados à própria quimioterapia, por exemplo, a questão da infusão, né? A gente preferir uma infusão mais contínua, prolongada, ao invés de um bolo. E a gente também fazer o cálculo para usar a menor dose eficaz necessária. Fora isso, o ponto primordial é a gente fazer a monitorização durante todo o processo e após a quimioterapia. Geralmente, a gente faz eco e biomarcadores a cada ciclo em alto risco, e a gente vai ter que interromper ou ajustar a QT se tiver uma queda da fração de ejeção ou uma elevação sustentada da troponina ou do BNP.
E esse segmento, ele é um segmento a longo prazo, que pode se estender até 15 anos, porque o risco persiste. Aqui no fluxograma, não é nem um fluxograma, a imagem, ele vai separar de acordo com as estratificações de risco, e você vai observar que no muito alto risco, ele faz a troponina a cada ciclo, né, a troponina e o BNP, e ele faz um eco, principalmente em ciclo sim, ciclo não, para a gente comparar essa queda da taxa de injeção e a que ponto que a gente vai precisar fazer ajuste nessa dose, que a gente vai ter que entrar com uma terapia para IC e ser discutido. Então, como é que vai se dar o manejo? Né? Aqui, esse manejo ele foi separado a depender da dose cumulativa da antraciclina. Né? Então, todo paciente que vai fazer quimioterapia vai passar por uma avaliação cardiológica inicial, vai fazer um eco, vai ver o BNP, os biomarcadores sérios, e aí eu vou separar em dois grupos. O grupo que vai se submeter a uma dose cumulativa de tráfico de doxorubicina maior que 250 miligramas por metro quadrado, os equivalentes. E aí, nesse grupo, a gente vai ter que fazer uma avaliação cardiológica antes de cada ciclo e a gente vai ter que dosar a troponina após cada ciclo. Se houver sintomas ou se a minha troponina vier positiva, eu também tenho que considerar fazer uma reavaliação cardiológica antes do próximo ciclo e fazer uma monitorização individualizada. Se eu tenho uma doxorubicina em que a dosagem cumulativa dela vai ter que ser igual a 250 mg por metro quadrado ou equivalente, a gente vai ver aqueles fatores de risco adicional. Por exemplo, a idade, irradiação prévia, doença cardiovascular já estabelecida, se tem baixa reserva funcional. E aí, se ele tiver presença desses fatores adicionais, a gente vai tratar como alto risco. Se não tiver, a gente vai fazer apenas monitorização com troponina após cada ciclo. Já na monitorização tardia, isso vai ocorrer para todos os pacientes. E a gente tem que ter uma avaliação cardiológica no fim do tratamento, 6 meses, 1 ano, 2 anos e depois periodicamente. Você está fazendo essas avaliações. Esse próximo fluxograma, ele está relacionado quando já tem uma disfunção cardíaca relacionada à taciturna, e ele vai classificar, ele vai indicar o que, que a gente vai fazer de acordo com o grau de disfunção e a presença de sintomas. Então, a divisão inicial, ele separa em pacientes sintomáticos e em pacientes assintomáticos. Nos pacientes sintomáticos, no paciente muito grave ou grave, a principal conduta é descontinuar a antraciclina e instituir uma terapia para IC. E aí a gente vai entrar numa discussão multidisciplinar de como é que vai ficar fazendo essas estratégias. No paciente moderado, sintomático, eu também vou ter que interromper a antraciclina e fazer terapia para IC, conforme as diretrizes. No leve, vai ser uma discussão caso a caso, se vai interromper ou não a intraciclina, e eu sempre tenho que iniciar o tratamento KIC. Nos pacientes assintomáticos, se for grave ou moderado, eu teria que interromper a antraciclina e mais para frente eu poderia discutir com a equipe multi se eu vou continuar ou não essa terapia. No leve, eu vou manter a antraciclina e vou fazer uma monitorização cardiovascular mais próxima. Então, se eu, esse paciente, ele teve uma alteração sintomática leve, ele teve uma alteração, por exemplo, ele reduziu o strain 15%, ou a troponina aumentou, aí eu vou considerar associar o IE com um beta-bloqueador. Se eu tive um aumento do BNP, eu também vou considerar o início dessas medicações. Então, resumindo, o que acontece? Paciente sintomático, eu sempre vou interromper ou descontinuar a traciclina conforme a gravidade. No assintomático, eu vou interromper se for grave ou moderado, eu vou manter se for leve, mas eu sempre tenho que ter em mente a introdução desses cardioprotetores se tiverem as alterações subclínicas, porque esse processo é um processo que ele é contínuo, ele é gradativo, do jeito que foi explicado anteriormente. Então, todos os pacientes, eu tenho que iniciar tratamento quando houver indicação, eu tenho que envolver uma equipe multidisciplinar, uma equipe de cardio-oncologia, durante o primeiro ano, principalmente, que é o ano que tem maior risco, e muito importante é a gente saber quando que a gente vai iniciar a medicação cardioprotetora,
quando é que a gente tem que parar um pouquinho e ver o início do desarrosano, a questão da gente fazer uma infusão mais prolongada, né? Então, a gente conclui que os pacientes com anemia tratados com quimioterapia intensiva, eles apresentam um risco significativamente maior durante o primeiro ano. Isso se dá principalmente com a idade, o sexo masculino. Sendo que a gente, como hematologista, a gente tem que saber lidar com esses efeitos da antraciclina, porque ele está no centro da nossa terapia de tratamento da LMA e vai continuar sendo um risco inevitável. Então, a gente tem que ter um foco maior na detecção precoce e nas nossas estratégias cardioprotetores para a gente evitar os efeitos nocivos das antraciclinas no futuro. Aqui estão as minhas referências, e é isso. Obrigada. Obrigado, Lindiane. Excelente apresentação. É um tema que puder compartilhar. É um tema super importante aí para nós, né, que está no nosso dia a dia. E a gente com esse assim, espírito de tratar o doente, né, a gente não pode esquecer o segmento desse doente após e as toxicidades, né? Então a cartoxicidade, como você bem colocou, principalmente por conta da importância do antracíclico, ela está aí sempre presente. A despeito da gente usar a fração de injeção do eco, a gente sabe que muitas vezes é um método não muito preciso e pode ser falho no sentido dessa decisão, né? De todo modo, a própria introdução do strain como um fator comparativo, ela já há alguns anos vem sendo uma tentativa, né, da gente ter um parâmetro a mais. Na prática, eu acho que funciona pouco, mas acho que a gente também não faz muito. A gente também não tem um trabalho, assim, nunca li nada com uma casuística muito grande, e principalmente na nossa população. Acho que isso não foi feito. Se for, eu não conheço. E, e na verdade, assim, você precisa de métodos de medicina nuclear, né, que principalmente o chamado MUGA, né, que é um termo aí do inglês, que é Multi-Gate Action, acho que é isso, que é na verdade, você mede o bombeamento nos ventrículos, né, e aí você tem uma medição mais precisa da fração de ejeção, não é um exame disponível para nós. Eventualmente eu vejo que às vezes as pessoas pedem cintilografia miocárdica, que também é um exame por medicina nuclear, mas é um exame que tem uma função diferente. Ele vai ver as artérias, ele vai ver, avaliar infarto, avaliar outras questões não específicas direcionadas à toxicidade por quimioterapia. E assim, eu fico vendo você falando, em termos de tratamento, principalmente como a gente tem tratado cada vez mais pacientes mais idosos com quimioterapia e as leucemias principalmente, ou mesmo os linfomas, mas na leucemia especificamente, há que se considerar com muita cautela a questão da introdução do 7+3, a dose que é usada, o tipo de segmento. A gente certamente não tem condições de fazer esses ecos com tanta frequência, né? Então, mesmo o segmento com troponina, proBNP. Então, acho que assim, é preciso ter bastante cautela. E uma coisa que é inevitável para mim, em termos de raciocínio, é que muitos desses doentes são indicados transplante de medula óssea depois, né? E a gente, às vezes, lida com uma dificuldade muito grande no pré-transplante, que os doentes são avaliados pela cardiologia e são liberados para o transplante, né? Algumas vezes, muitas vezes somos nós do pré-transplante que decidimos contraindicar, porque com a possibilidade de uso de drogas inotrópicos positivos, como carvedilol, dessa natureza, a sensação que eu tenho, pelo menos, é que não, pô, vai porque está usando esse tipo de droga,
mas aí você tem que ponderar risco-benefício especificamente em alguns transplantes, tais como, por exemplo, transplante autólogo para mieloma múltiplo, que não é curativo. Se o cara tem uma função cardíaca limítrofe, eu, Fernando, tendo a retroagir e não seguir com o transplante, porque é muito ruim você indicar um transplante e o doente morrer de insuficiência cardíaca. Vocês que passam na enfermaria do transplante sabem os volumes de líquido que a gente é obrigado a fazer para esses pacientes, né? E às vezes eles desenvolvem uma insuficiência cardíaca congestiva grave, fazem edema agudo. Então, acho que tem que ter essa cautela, né? E aí, com essa introdução, eu gostaria de abrir para os comentários. Queria pedir então que o Felipe fizesse as perguntas e os comentários. Bom dia, bom dia, Disso. professor. Bom dia, Ligiane. Parabéns pela excelente aula. Realmente, o tema é bastante relevante, né, dentro do contexto do nosso público, né, então, um público de paciente e predominantemente idoso, né, que a gente vê. Também pelo ponto que a Ligiane falou, né, sobre as maiores taxas de sobrevivência pós-câncer. E principalmente dentro desse contexto, né, dos linfomas agressivos, leucemias agudas, sobretudo na LPA, né, que a gente vê que é um problema que usa doses de antraciclos bastante altos. Eu acho que o principal ponto, né, a gente, como a Lindiane falou, né, a gente tentar identificar realmente os pacientes que têm um risco adicional, né, então os pacientes que já têm uma função de fração de ejeção limítrofe, né, um strain limítrofe, ou fatores de risco associados, né, apesar de no trabalho que a Lindiane apresentou não ter tido diferença, a gente sabe que acaba que na prática, né, isso provavelmente é um fator que, que influencia no resultado. E de acordo com essa definição, né, a gente, principalmente dentro do nosso contexto de limitação de recursos, saber estratificar melhor aquele paciente que vai precisar ter um cuidado maior. Achei bastante interessante essa questão do segmento com troponina, né, com marcadores, troponina, BNP e o próprio eco antecipado, né, depender do risco do paciente. No início da apresentação, ela comentou sobre que já a alteração de troponina, né, poderia indicar o uso de um IECA, que poderia melhorar o desfecho. A gente sabe que não tem muitas medicações aprovadas, né, ou mesmo com evidência importante para a gente reduzir esse risco de cardiotoxicidade que a gente tem na prática, né, seria mais a estatina. Então, a gente identificar isso de forma precoce, né, e poder introduzir uma droga que possivelmente mudaria esse desfecho seria bastante importante, principalmente dentro dessa ótica da possibilidade de outras terapias, né, tanto terapias de segunda linha que o paciente poderia se submeter com o uso de antraciclo, como também o transplante. Uma dúvida é que até é difícil responder, mas qual seria o grau de uma fração de gestão, né, ou propriamente de uma coronariopatia que contraindicaria o uso de um antraciclo, né? Acaba que não é muito bem descrito, mas se na prática, para o planejamento e para o doutor Fernando, né, qual seria o paciente que a gente contraindicaria, né, nessa avaliação inicial? Vou pedir para a Lindiane tentar responder, mas eu queria fazer um comentário sobre uma coisa que você falou que é importante. Esse trabalho, eles excluíram promelocítica, né? Por razões óbvias, porque gera viés, o tratamento é diferente, não é 7+3 clássico igual às outras leucemias mieloides agudas. Mas não esquecer, é muito importante, eu percebo que é muito pouco falado, que o ácido transretinóico é cardiotóxico, né? E a gente, não sei se vocês vão lembrar, nós tivemos dois casos recentes no nosso serviço de pessoas, uma delas, inclusive, era uma refratária que a gente reinduziu, entrou em remissão e nós não conseguimos levar para o transplante por autólogo, né? Porque a indicação é transplante autólogo no primeiro momento, se o PML RAR for negativado, é porque a paciente tinha insuficiência cardíaca, né? Tinha toxicidade cardíaca. E aí, lembrar desse aspecto. Lindiane, você gostaria de responder a pergunta do Felipe? Na literatura, eles não dizem um valor que a gente não poderia começar. Assim, é uma avaliação individualizada, mas chama a atenção principalmente para aqueles pacientes que têm uma taxa de rejeição abaixo de 40%,
E quando a gente já ter cuidado, indicar terminante, pesar o risco-benefício de iniciar a terapia contra a ciclismo, fazer o preparo e fazer esse acompanhamento mais individualizado e mais próximo. A partir do momento que a gente vê que, por exemplo, a gente optou por iniciar uma terapia contra a ciclismo numa fração de ejeção abaixo de 40% e a gente notar que está aumento do NP, aumento de troponina, a gente considerar a suspensão dessa medicação e otimização, porque é como se a gente não aquele dano que aconteceu, que ele já tem prévia terapia, vai se somar ao dano adicional da praticina e vai ser irreversível. Então, assim, é pouco indicado a gente começar com a pressão de ejeção abaixo de 40%, lógico que vai ser individualizado, e isso também tem que ser dado de uma forma mais de perto, porque novas quedas, novas quedas de pressão de ejeção e aumento de troponina ou BNP vai induzir a interrupção. Excelente, a colocação excelente. Uma coisa que eu acho que é importante, Felipe, primeiro que assim, por razões de acesso, né, nós não temos acesso ao MUGA, né? Então, que é essa ventriculografia, melhor chamando, né? Que nos países desenvolvidos eles têm acesso, né? Então, na verdade, quando a gente traz para a nossa realidade, o que a gente tem é cardiograma e um strain, né? No máximo um strain. Mas tem uma coisa que eu acho que eu tenho a obrigação de dizer a vocês. Eu, infelizmente, tive a oportunidade de ver doentes em que, a despeito dessa fração de injeção aí limítrofe, continuou-se a quimioterapia. Era um linfoma. Naquela ocasião, há muitos anos atrás, isso ainda não tinha drogas mais potentes como a gente tem hoje, é verdade. Mas eu acho que a insuficiência cardíaca induzida por uma antracite, ela pode ser pior do que a neoplasia. Então, eu acho que é preciso ter muita cautela e assim, saber exatamente até onde a gente pode ir, né? Então, às vezes é melhor, é menos e você não agredir tanto o doente, né? Então, acho que esse é um ponto. Uma coisa que a Lindiane falou, que eu acho importante, é a possibilidade do uso da doxilipossomal, tanto em termos de eficiência, né, que é uma coisa que tive a oportunidade de usar algumas vezes nos protocolos para tratamento, principalmente de Hodgkin, né, naquele GVD, e principalmente hoje, como resgate de linfoma de Hodgkin, o Pembro GVD é um esquema muito bom. Além da eficiência da doxilipossomal, a menor toxicidade, né? Eu fico sempre pensando nessa possibilidade da gente utilizar, né, em termos de para poupar aí o doente. Renata, por favor, Bom dia. bom dia. É, eu queria parabenizar a Lindiane, eu adorei a aula, né? Eu termino trabalhando com essa área da oncologia que pega os efeitos tardios. Então, na pediatria, os segmentos dos efeitos tardios, ela já é como se fosse uma subespecialidade da oncoped. E aqui a gente tem, graças a Deus, graças ao doutor Fernando, a gente tem a oportunidade de fazer esse segmento a longo prazo no estado do Ceará das pacientes que fizeram químio na infância. Eu sei que a aula é diretamente sobre antracíclicos e leucemia, mas a gente é difícil ver a aula tão bem feita, mostrando toda essa conduta que a gente deve ter durante o efeito agudo, né, o uso da droga. Mas é importante lembrar que uma vez que o paciente teve uma lesão durante o tratamento, ele provavelmente vai evoluir com a lesão crônica a longo prazo e que mesmo resolvendo a lesão, né, mesmo voltando a ter um eco normal, precisa continuar o acompanhamento, porque em algum momento isso daí vai flutuar e ele vai ter um déficit novamente. Então, além do eco, é importante a longo prazo, e isso inclui anos e décadas, como a Lindiane falou, tá sempre fazendo avaliação também com eletro, porque às vezes o paciente pode ter só sintoma, né, só sintoma clínico, e as arritmias também podem ocorrer
como sequela desse tratamento. E um outro exame que a gente costuma fazer também é o Doppler de carótidas, principalmente nos Hodgkin, que fizeram radioterapia cervical e mediastina. Então, lembrar de fazer isso precocemente, aos 25, aos 30 anos, já começar a fazer essa investigação para esse tipo de doença cardiovascular, porque realmente o que a gente tem visto nos estudos na pediatria é que os pacientes com câncer pediátrico vivem muito, mas eles morrem muito mais dessas comorbidades cardiovasculares. Então, é muito importante manter o segmento. É isso que eu queria acrescentar. Obrigado, Renata. É importante esse ambulatório que você faz e a gente fica aí ansioso aí para ver depois o N de atendimento, quais são as complicações mais frequentes, né? E quais são as intervenções que podem ser feitas. Uma coisa importante, Felipe, que você falou é o uso do ProBNP e da troponina, e que a gente tem usado isso muito, na prática, a gente só tem usado na avaliação dos pacientes com amiloidose. E principalmente como referencial para a gente seguir ou não com o transplante, tá? E há uma regra, né, vamos chamar assim, que é mais seguro você ir levar o indivíduo com amiloidose para o transplante autólogo com o ProBNP a troponina controlados, né? Se eles não estão controlados, você tem um risco maior de ter complicações, que a principal complicação do autólogo na amiloidose realmente é complicação cardíaca. Então, é onde a gente tem utilizado, né, com mais frequência. Mas na assistência cardíaca congestiva, o pessoal da cardio usa muito, né? Gostaria então de pedir ao Gustavo que fizesse um comentário sobre a apresentação e alguma pergunta. Bom dia, pessoal. Está dando para me ouvir? Tá sim, claro. Primeiramente, parabenizar a Lindiane. A apresentação é realmente um tema muito relevante, um tema que está na nossa prática, não só no contexto das leucemias, mas também, como o professor falou, nas doenças proliferativas. Uma das coisas que eu acabei ficando na dúvida, que eu não sei, a gente não consegui pegar muito na aula, foi em relação ao mecanismo do dexarosano. Queria que a Lindiane ou o professor pudessem esclarecer mais uma vez, por favor. Se a gente tem um mecanismo assim, bem estabelecido, se é uma coisa que a gente deve tentar incorporar mais na prática, ou se é uma coisa mais para, talvez, a parte do sólido, alguma coisa assim. E uma coisa também que eu acabei lembrando, como o professor estava comentando sobre a liberação para transplante, né, dos pacientes, sobretudo aqueles pacientes que estão mais limites, uma amiloidose, paciente mieloma múltiplo, que é um paciente já mais de idade mais avançada, que a gente vai levar para transplante autólogo. Até já conversei com um colega da cardio e ele falou que muito da avaliação que eles fazem para transplantes de uma maneira geral, não só para transplante de medula óssea, acaba sendo uma liberação do ponto de vista de doença coronariana. Então, às vezes, esses pacientes que a gente tem uma liberação da cardio, mas ainda tem um certo receio por conta das comorbidades, tem muito desse viés. De ter realmente essa estratificação muito pela doença coronariana, mas não pelo aspecto mais global, do ponto de vista de doença de insuficiência cardíaca também. Então, é uma coisa a ser considerada também na nossa avaliação. E a gente, assim, eu não sei como é que está na prática do ponto de vista do privado, mas eu acredito que ainda tem muito a crescer a área da cardio-oncologia, não só do ponto de vista das antraciclinas, mas as drogas novas, né, as inibidores de glutopinase, tem também muitos efeitos cardíacos aí que tem que ser manejados, então é uma coisa que tem que ter cada vez mais o pensamento, um foco nisso. Eu acho que a possibilidade de colegas aí na área da cardio-oncologia é muito importante para o segmento dos nossos pacientes. Queria só dizer a você que a mesma percepção que a gente tem quando a gente pede os parceiros é mais focado na parte de coronária. É essa a sensação que a gente tem. Lindiane, você quer responder? Pelo que eu Uhum. entendi, você quer saber do mecanismo do dexarosano, né? Isso. Pronto. O dexarosano, lá na fisiopatologia, quando a gente tem aquelas espécies reativas de oxigênio que se integrando lá no DNA, gerando a questão da quebra, esse mecanismo essas espécies reativas de oxigênio, elas também vão se interagir com o ferro. Isso vai gerar uma ferropoptose. Ele inibe um enzima que chama IRT1. Essa enzima que gera a ferropoptose. O dexarosano, ele acopla esse IRT1
P1 e inibe essa ferropoctose. O mecanismo basicamente é isso. Na prática, a gente usa uma dose de cerca de 10:1. São 10 miligramas para 1 grama da antraciclina. Naqueles pacientes que a gente considera que tem alto risco, que vai fazer uma dose muito alta da antraciclina, como se fosse um preparo pré-antraciclina. Ele é mais utilizado nas quimioterapias por tratamento de órgão sólido, né? De neoplasia de órgão É, sólido. sim, na realidade, os estudos que a gente tem são para órgãos sólidos. A gente não tem para quimioterapia, para LMA, em pacientes adultos. Exato. Nós chegamos ao final na nossa discussão. Eu queria agradecer a Lindiane pela excelente apresentação e pela revisão, né, que você fez. E desejar a todos aí um bom resto de semana e até quarta-feira, né? Tá bom? Tchau, tchau. Um abraço.